Fala pessoal, eu sou Paulo Vitor, gestor de tráfego da C4 Web. No vídeo anterior a gente começou aqui a configuração de campanha no Google Ads. Para quem não sabe, o Google Ads é uma ferramenta de pesquisa que você consegue fazer anúncios com alguns termos ali dentro do Google. E no caso de hoje a gente vai estar fazendo uma campanha de emergência, ou seja, para quem busca um serviço de última hora ali no Google e você quer entender um pouquinho melhor como se posicionar nessa plataforma. Então, para quem viu o último vídeo, sabe onde a gente parou aqui, que era a área de segmentação. Então, se você ainda não viu o último vídeo, peço que você veja na nossa playlist de tutoriais. E antes de começar essa segunda parte do tutorial, gostaria de pedir que você deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se, ative o sininho das notificações se você gostar desse tipo de conteúdo para receber os próximos vídeos. Deixe um comentário, se possível compartilhe esse vídeo com algum companheiro, algum amigo dono de clínica odontológica ou dentista. Então vamos para o vídeo. Pessoal, aqui em seleção de idioma a gente pode manter o português, tá bom? Basicamente é a maneira que as pessoas vão pesquisar. Então, obviamente, se você está anunciando no Brasil, você vai manter o português porque o termo de pesquisa é em português. Recursos automáticos a gente pode deixar marcado da maneira que está. Vamos clicar aqui em próximo. Nome. Isso daqui, basicamente, é identificação de campanha. Então, grupo de recursos 1 a gente pode deixar aqui porque não é nada tão específico. Mas, no caso, você pode colocar, enfim, grupo de recursos 2. Fica a seu critério. É basicamente só identificação. Aqui é a URL, ou seja, basicamente o destino final onde seu possível cliente vai chegar. Então, se atente nessa área aqui da nossa configuração. Porque se você colocar qualquer ponto, vírgula a mais, além do própria configuração não aceitar, porque não vai ser considerado um URL, talvez você coloque um URL semelhante e talvez o seu cliente não vá chegar até o destino final, que é o seu site, sua landing page, vai acabar caindo numa segunda landing page, uma landing page que seja, quem sabe até de uma concorrência sua no local, tá bom? Imagens. Essa área aqui, pessoal, vamos lá, são alguns recursos. Para quem não sabe, o Google ele é responsável por administrar alguns serviços que a gente usa diariamente. Por exemplo, YouTube, Gmail, Google Maps, enfim, N serviços. Quando você faz esse tipo de configuração aqui, você está conseguindo não só se posicionar dentro do Google em si, ferramenta de pesquisa, mas também algum desses serviços que a gente tem que são auxiliares do Google, por exemplo, o Google Maps. Então é interessante aqui nessa área de recursos de imagem, você adicionar fotos da sua clínica odontológica, talvez da rua, fotos que facilitem ali a chegada do seu possível lead, fotos também do interior da sua clínica, porque isso tudo é um recurso a mais, é o que passa a credibilidade para o seu cliente. E nesse caso, como a gente está anunciando a situação de emergência, se coloca no lugar de uma pessoa que está, não sei, 2 horas da manhã pesquisando ali no Google uma clínica para suprir alguma necessidade dela e não vê nem a foto da clínica. Como é que ela sabe que aquela clínica é indicada para ela? Então é importante você ter o máximo de informação nessa área de recursos aqui, porque é o que vai passar credibilidade para quem pesquisa o seu serviço. Tá? Aqui a gente tem vídeos, logotipo, que também é interessante de colocar, as imagens, como eu já falei, mas eu vou pular aqui para uma área que é um pouquinho mais complexa, que é o que vai fazer o diferencial na nossa campanha. Basicamente são os temas de pesquisa. Novamente, se coloque sempre no lugar do seu paciente. O que você pesquisaria para achar uma clínica odontológica? Então você vai colocar aqui. Como eu disse, a minha região é em Santos, então pesquisaria clínica odontológica em Santos. É um termo de pesquisa interessante. Já adicionei ele aqui, só clicando no Enter, perdão. E como você pode ver aqui, a gente pode adicionar até 25 temas de pesquisa. Como funciona isso? O que eu aconselho a vocês, pessoal, vocês podem adicionar os 25 termos e conforme você vai analisando a campanha, você vê qual termo tem convertido mais para você. Qual tema, perdão. Então, por exemplo, se clínica odontológica Desculpa, até escrevi errado aqui, mas enfim. Se clínica odontológica em Santos estiver trazendo uma boa conversão, enfim, no final do meu período de teste, seja uma semana, 5 dias, um mês, eu vou manter esse tema de pesquisa. Caso ele não esteja convertendo, eu posso fazer a substituição. Como eu falei aqui, eu escrevi errado, mas digamos que eu bote clínica em Santos, clínica de Santos. Pessoal, esse tema de pesquisa aqui não está convertendo bem, está me dando um gasto. Ninguém chegou a partir dele. Então você vem aqui no xizinho, pronto. Claro que não vai ser essa área, porque a gente está fazendo a configuração inicial da campanha. Seria já numa outra aba aqui que vai aparecer futuramente. Mas todos os temas que você adicionar, você pode substituir depois, conforme você analisar na sua campanha, tá bom? Então vou manter aqui Clínica de Santos,
como exemplo de um tema que poderia ser pesquisado. Indicador de público-alvo. A gente pode adicionar aqui um novo público-alvo. Vamos fazer toda a identificação aqui de público-alvo. Então, novo público-alvo. Os dados de segmentação. Então, você clica aqui em novo segmento, já vai carregar para você fazer esse tipo de segmentação. Você pode segmentar por lista de cliente, segmento de formulário de cliente, para quem tem um formulário na sua landing page, por exemplo, você pode usar isso como dado. Segmento do próprio Google Analytics, que é basicamente o sistema de análise do Google, também é bem interessante de utilizar, fica a seu critério. Um detalhe muito importante, dificilmente você vai ter uma lista de clientes ou até um segmento de formulário de leads se você nunca rodou alguma campanha. A primeira vez que você está fazendo essa campanha aqui no Google Ads, você não tem tanta informação sobre o seu cliente. Então é interessante você pegar os dados das suas primeiras campanhas, ver que tipo de cliente interagiu melhor, gerou tipos de conversão e usar isso como base para você utilizar um público-alvo, né? Um público-salvo ali, para quem tem um pouco mais de intimidade com o gerenciador de anúncio vai se identificar como um público-salvo e utilizar aqui para segmentar, tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes, como é a primeira campanha, como eu falei, dificilmente você vai ter esses dados aqui. Vou descartar essas informações e seguir da onde a gente parou. Nome do público-alvo você pode adicionar aqui embaixo, então vou dar um próximo aqui. E agora é a parte de orçamento, parte bastante importante, pessoal. Assim como o Facebook, a gente tem alguns tipos de orçamento aqui. Você pode definir como orçamento diário ou orçamento total. Nesse caso aqui, vamos definir como orçamento diário. Para quem não viu os outros vídeos, pessoal, saiba que a diferença entre orçamento diário e orçamento total é que o orçamento total você vai definir, por exemplo, R$1.000 para 10 dias. Naturalmente, seriam R$100 por dia. Como você definir um orçamento total, o Facebook ou o Google, no caso, ele vai identificar quais são os períodos do dia e quais dias ele tem a necessidade de gastar mais. Então, por exemplo, se numa segunda-feira é uma semana que o público da sua região não tem o costume de gastar tanto, você é a correria do dia a dia, está indo para o trabalho, ou então até numa situação de ser final de mês, onde costumeiramente as pessoas não têm tanto dinheiro, talvez o Facebook ou o Google identifique que não seja um dia, um local tão interessante de gastar o orçamento total que você colocou. Quando você coloca um orçamento diário, então R$100 diários, ele vai ter que gastar, independente da situação, R$100 diário. Todo dia vai gastar R$100 diário. Não vai passar disso, mas também não vai gastar menos. Lado prós e lado contra. Lado pró e lado contra. Perdão. Lado pró, ele sempre vai gastar o mesmo valor. Lado contra, se uma segunda-feira não é tão boa, independente, ele vai gastar o mesmo valor. Então se atentem a isso, escolham sabiamente e sempre façam o cálculo do seu orçamento. Por quê? Nunca deixe sua campanha sem estar rodando. Naturalmente a gente faz testes, fica um período de avaliação na campanha para ver quais criativos performam melhor. Mas o que faz uma campanha performar melhor é justamente a constância. Se você tem essas pausas, esses intervalos, às vezes um pouco mais longos, às vezes um pouco mais curtos, isso pode interferir na performance da sua campanha. Então você não entende porque no final do mês não converteu tanto, algo que estava convertendo tão bem no início do mês. Porque provavelmente ali no dia 20 você pausou sua campanha por falta de cálculo de orçamento. Isso é um erro grotesco que você não pode cometer, porque isso influencia diretamente no seu negócio, tá bom? Então vou colocar aqui um orçamento diário de R$100. Dá o próximo. Campanha quase pronta para ser publicada. Como eu falei, essa conta aqui é uma conta de exemplo, então eu vou pular essa área de confirmação de identidade. Vai verificar alguns erros e a gente já vai seguir aqui para ativação de campanha. Pessoal, basicamente essa é uma configuração bem básica de campanha no Google Ads, tá bom? Esse caso aqui não é tão interessante para mostrar para vocês a minha tela, porque como eu falei, é uma conta nova, uma conta que eu não utilizo, perdão. Geralmente a gente faz a utilização das contas dos nossos clientes, então toda a configuração é diretamente na conta deles, através do Gmail. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido bem. Gostaria de pedir que vocês, se gostaram desse tipo de conteúdo, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, deixe um comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo. Se possível, compartilhe esse vídeo com algum companheiro seu, camarada, que seja dentista ou dono de clínica odontológica. E não se esqueça, na C4Web não tem milagre, tem processo.